Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre lidocaína. Primeira parte. A lidocaína é um anestésico local do grupo das aminoamidas que foi introduzida no mercado a partir do início do século passado. Em 1948 foi liberado para uso como anestésico local pelo FDA americano e a partir de 1958 começou a ser utilizado por via intravenosa, mostrando um bom controle da resposta hemodinâmica à laringoscopia, diminuindo a reatividade de vias aéreas, além de diminuir posteriormente, após o início da utilização do Propofol, a dor causada pela injeção desse agente hipnótico. Trabalhos subsequentes mostraram a redução da dor no pós-operatório após a utilização no intra e pós-operatório da lidocaína, reduzindo também o consumo de anestésicos no intraoperatório em até um terço e a utilização de opioides como analgésico no pós-operatório. Mostrou uma ação antinociceptiva, anti-hiperalgésica e anti-inflamatória. A utilização da lidocaína também reduz a dor neuropática, aquela causada por lesão de nervos centrais ou periféricos. Além disso, a utilização da lidocaína leva a uma melhora de desfecho relacionado ao aparelho gastrointestinal, com redução do tempo de permanência de inatividade dos movimentos intestinais, redução do tempo de ilho, redução em algumas cirurgias da prevalência de náuseas e vômitos no pós-operatório. Essa ação tem sido relacionada a um tipo recentemente descrito de canais de sódio de voltagem independente, o canal de sódio do tipo 1.5. Uma das preocupações na utilização da lidocaína é a toxicidade, que existe o risco dela, como vai ser visto posteriormente, mas é um risco bastante limitado, que na maioria das vezes está mais relacionado com o erro na aplicação do que propriamente com a sua utilização, se ela for utilizada em doses adequadas. Como todos os anestésicos locais, a lidocaína é uma base fraca. O seu pK é de 7,9 e é uma substância insolúvel, um sal que necessita ser transformado na indústria farmacêutica em um cloridrato de lidocaína para que se torne solúvel e assim possa ser transportado em ampolas na forma líquida. O seu volume de distribuição é 91 litros por quilo e tem uma ligação proteica de 60% a 80%. Apesar da sua maior afinidade pela alfa-1-glicoproteína ácida, já que é uma base fraca, ela acaba se ligando bastante também à albumina devido à grande quantidade, proporcionalmente falando, da albumina em relação à alfa-1-glicoproteína ácida. Indivíduos com hipoalbuminemia podem ter o aumento da concentração livre de lidocaína no sangue e indivíduos idosos e em pós-operatório, eles apresentam um aumento da concentração de alfa-1-glicoproteína ácida, promovendo assim uma certa proteção em relação aos efeitos tóxicos da lidocaína. A lidocaína tem uma metabolização hepática e eliminação renal. Ela é metabolizada em duas etapas. A primeira produz a monetilglicinestilidide, que é uma substância que tem ação parecida com a proteína, com a substância mãe, com a lidocaína, podendo causar, em situações de acúmulo, aumento do risco de toxicidade sistêmica, tanto cardiovascular quanto central, tendo uma ação anestésico local e uma ação também pró-convulsivante em altas concentrações. A próxima etapa de metabolização hepática produz a glicinestilidide, que é uma substância inerte. Essa segunda substância tem eliminação renal. A insuficiência hepática pode, então, aumentar a concentração por acúmulo de MSGX e também da segunda etapa, o aumento da concentração de GX, caso não haja possibilidade de metabolização. A insuficiência renal, por outro lado, se o indivíduo tem uma capacidade hepática normal,
não leva a grandes riscos devido à capacidade metabólica levar à produção dessa segunda substância que é inerte. A concentração terapêutica da lidocaína gira em torno de entre 1,5 a 5 microgramas por ml, e acima dessa concentração já começa a aumentar o risco de apresentação de efeitos tóxicos. Em relação à metabolização, é importante lembrar que a metabolização ela tem inicialmente a metabolização com cinética de primeira ordem, levando a um aumento da metabolização proporcionalmente ao aumento da concentração. Então, a metabolização é proporcional à concentração. Porém, essa metabolização ela sofre saturação facilmente. Indivíduos que apresentam ou que recebem a lidocaína em doses muito altas ou por tempo muito prolongado, essa metabolização pode ser saturada, iniciando-se então uma cinética de Michaelis-Menten, aquela cinética onde há uma mudança de cinética de primeira para cinética de ordem zero. E aí a metabolização ela é constante, é uma quantidade e não uma proporção constante de metabolização, levando ao acúmulo da substância. Portanto, é importante ter cuidado com a dose e com o tempo de administração da lidocaína. Ainda sobre a metabolização, cerca de 40% da lidocaína na circulação sanguínea vai ser retirada na primeira circulação através da primeira passagem pulmonar, ou seja, ocorre um metabolismo de primeira passagem com retirada de cerca de 40% daquele conteúdo de lidocaína que foi administrado por via intravenosa ou absorvido desses bloqueios regionais. O remanescente após a passagem da circulação pulmonar vai ser metabolizado no fígado, como foi dito anteriormente, cerca de 90% desse conteúdo remanescente, então, gerando os subprodutos mencionados anteriormente. Importante lembrar que pacientes que têm desvio direita-esquerda intracardíaco vão ter redução do metabolismo de primeira passagem pulmonar e, assim, vão permanecer com a concentração mais elevada de lidocaína na corrente sanguínea no seu lado arterial, aumentando o risco de toxicidade sistêmica. O clearance da lidocaína é de cerca de 0,85 litros por quilo por hora, a eliminação é renal, sendo que são eliminados 10% in natura e 90% de subprodutos do metabolismo, tanto hepático quanto pulmonar. A meia-vida da lidocaína é de cerca de 1h30 a 2 horas, sendo que nos indivíduos obesos ela pode chegar até 3 horas. A interação medicamentosa é importante. A interação com ketamina pode reduzir o risco de convulsão da lidocaína, porém reduz a performance cognitiva. Ocorre uma interferência no sistema límbico, com ação principalmente hipocampo e amígdala, levando a alteração cognitiva no pós-operatório. E a interação com clonidina e propanolol podem gerar, por reduzir a ligação proteica, uma maior concentração de lidocaína livre, aumentando também, não de forma sistemicamente ou sistematicamente perigosa, mas aumenta a fração livre da lidocaína, levando a um aumento de risco, principalmente em pacientes com hipoproteinemia, como foi mencionado anteriormente. Já é bem documentada e conhecida a ação dos anestésicos locais nos canais de sódio, inibindo então a capacidade de condução do estímulo nervoso, há uma diminuição da condução do potencial de ação, assim interferindo na transmissão de diversos estímulos, como a dor, por exemplo. Porém, na ação com a administração intravenosa da lidocaína, a geração de uma concentração muito inferior àquela que é necessária para bloqueio desses canais de sódio. A concentração, então, tão reduzida seria incapaz de gerar esse efeito predominante que ocorre durante a administração de anestésico local, para anestesia local ou regional. Por isso, havendo-se a possibilidade de diversas outras formas de ação, e várias foram estudadas, como, por exemplo, a eventual possibilidade de ação em canais de cálcio,
Porém, essa é questionada devido à necessidade também de uma concentração elevada de lidocaína para bloqueio desses canais de cálcio. Portanto, essa ação que pode existir e já foi demonstrada, ela provavelmente ocorre de uma maneira indireta. A ação anti-inflamatória ocorre por outros mecanismos, entre eles a ação inibitória sobre os neutrófilos polimorfonucleados, que teriam a capacidade de, ao serem ativados, liberar citocinas pró-inflamatórias, espécies reativas de oxigênio, gerando a lesão endotelial. E a lidocaína tem a capacidade de reduzir essa resposta inflamatória por inibir essa liberação de citocinas e de espécies reativas de oxigênio desses neutrófilos. Também foi demonstrado em ratos o bloqueio da resposta excitatória através de ação nos neurônios chamados Wide Dynamic Range Neurons, os neurônios que têm capacidade de, ao serem ativados por estímulos sucessivos e intensos, gerando a transformação de fenômenos dolorosos, mesmo com estímulos táteis, gerando alodínia, hiperalgesia, entre outros. O bloqueio muscarínico também, principalmente nos receptores M1 e M3, já foi demonstrado, e a ação bloqueadora dos receptores NMDA, em local aparentemente diferente daquele de atuação do magnésio e da ketamina, fazendo com que haja redução da capacidade de intensificação de dor no pós-operatório, de perpetuação e até de cronificação da dor. Caminhos que são estudados e utilizados na busca de uma analgesia tanto no pós-operatório imediato quanto no pós-operatório mais tardio. A lidocaína também age em outros receptores e canais iônicos. Entre eles, citamos aqui o canal de sódio voltagem independente, duas isoformas importantes, 1.8 e 1.7, que são presentes nos neurônios nociceptivos do gânglio da raiz dorsal e dos gânglios trigeminais. Quando ativados, o canal de sódio isoforma 1.7 gera aumento da inflamação e 1.8 gera aumento da possibilidade de surgimento de dor neuropática. Portanto, o bloqueio desses receptores pela lidocaína diminui o risco de surgimento de aumento da resposta inflamatória e da possibilidade de surgimento de dor neuropática. Os purinoceptores tipo 7, presentes no sistema nervoso central e periférico, principalmente micróglia, macrófagos, são também relacionados à inflamação e dor neuropática, e por isso a lidocaína, ao inibir esses receptores, faz com que haja redução também dessas respostas. Os receptores TULAC tipo 4, que são ativados pelos opioides e são relacionados aumento do surgimento de hiperalgesia, alodínia, após a utilização de opioides em altas doses ou por tempo prolongado, eles geram, após a ativação, aumento da liberação de fator de necrose tumoral e de interleucina 1. Esses receptores também são sensíveis à ação da lidocaína e podem ter essas respostas deletérias reduzidas pelo uso desse anestésico local. Receptor da serotonina do tipo 3 são permeáveis aos íons cálcio, sódio e potássio. São ativados por ligantes e geram uma despolarização rápida quando ativados. Quando bloqueados pela lidocaína, então, reduzem a condutância a esses íons. E, discriminando a atuação em cada um desses íons, o cálcio, quando ele tem facilidade de entrar na célula, a gente sabe que ele gera uma aproximação mais rápida de vesículas sinápticas, com extrusão do seu conteúdo na fenda sináptica e aumento da capacidade de transmissão do potencial de ação de um neurônio ao outro. Por isso, a lidocaína inibe essa transmissão ao bloquear esse receptor e diminuindo a condutância ao cálcio. A condutância ao sódio é fácil, a gente sabe que o sódio, quando aumenta a condutância, ele despolariza a célula mais rápido e assim gera uma maior facilidade de condução axonal do impulso nervoso. E a condutância ao potássio, se aumentada, vai gerar uma hiperpolarização da célula diminuindo a possibilidade de despolarização. Então, em relação ao íon potássio,
a sua ação predominante é na via descendente moduladora da dor, onde a ativação do receptor de serotonina aumentaria a condutância ao potássio, fazendo com que houvesse menos modulação da dor e a dor ela seria transmitida via ascendente com mais facilidade. Portanto, a lidocaína, ao atuar nessa via descendente, inibindo o aumento da condutância ao potássio, vai aumentar a capacidade moduladora da dor pelas vias descendentes. Esses são alguns dos algumas das importantes formas de atuação da lidocaína atuando como agente antinociceptivo. Em menor escala ainda, a lidocaína pode atuar sobre os receptores nicotínicos, pode atuar diretamente sobre os canais de potássio e de cálcio, novamente, com a resposta semelhante ao mencionado pelas vias indiretas, onde atua, como mencionado no diapositivo anterior, uma ação direta sobre os canais de potássio, abrindo esses canais de potássio e aumentando a hiperpolarização das células, ou seja, elas ficam hiperpolarizadas e dificultando, então, a despolarização. E diminuindo a condutância ao cálcio, fazendo com que haja diminuição de entrada de cálcio na célula, que, em última análise, geraria um aumento da capacidade transportadora, transmissora de informação, de potencial de ação de uma célula a outra. Também age nos chamados receptores temporários potenciais do tipo 1, canal não seletivo, de cátions, que tem relação com aumento de limiar da dor quando estimulado de maneira intensa e repetida. Está relacionado com hiperalgesia inflamatória e tem a sua apresentação principalmente em cérebro e medula. Portanto, a atuação da lidocaína a nível de sistema nervoso central, nesses receptores TRPA do tipo 1, é uma ação importante também no surgimento do controle da hiperalgesia, principalmente na sua forma inflamatória. E para atuar no sistema nervoso central, como as moléculas elas têm pouca passagem pela barreira hematoencefálica, a lidocaína dispõe de algumas proteínas transportadoras presentes na parede das células, que são o GLUT1, que é uma proteína de transporte que auxilia a entrada da lidocaína para o sistema nervoso central, tanto a nível de medula quanto a nível cerebral, e a P-glicoproteína, que auxilia na saída da lidocaína de volta à circulação. Portanto, esse mecanismo de entrada e saída da lidocaína é um mecanismo que leva tanto a uma maior latência, já que ela não tem uma difusão passiva, uma difusão rápida, e também a sua saída necessita um tempo devido à necessidade da atuação dessas proteínas de transporte. Também é importante o fato de a necessidade da lidocaína ter a sua forma não ionizada, que facilita a sua passagem através desses setores. É importante, então, que indivíduos que tenham toxicidade sistêmica tenham um pH controlado, que não pode ser acidificado. A queda do pH sistêmico faz com que a lidocaína, que entrou no tecido onde pode causar ação tóxica, ela se transforma em substância ionizada e o seu retorno para a circulação sanguínea, para ser metabolizada e eliminada, então fica muito mais prolongado, diminuindo a chance de recuperação do paciente. Em relação aos estudos executados, realizados ao longo do tempo, relacionando o efeito analgésico, os efeitos os demais efeitos benéficos ou não da lidocaína de uso intravenoso, esse autor, Fu e colaboradores, em 2021, publicou na Anesthesia um guideline onde ele chama atenção para a dificuldade de avaliação dos estudos, até pelas revisões sistemáticas já realizadas.
são utilizadas uma variedade grande de doses, estratégias diferentes de infusão, tanto na taxa quanto na duração da infusão, o tipo de cirurgias onde essas administrações foram feitas, o tipo de desfecho estudado, a forma como foi interpretado, como foram interpretados os resultados, também a avaliação de qualidade de estudos que utilizaram ferramentas variadas, as diversas revisões sistemáticas, desde a utilização da avaliação do score de Haddad modificado e modificado de outra forma também, o risco de viés, que é a forma mais utilizada pela organização Cochrane, e o GRADE, que é também uma forma bastante interessante de avaliação dos estudos, mas é difícil haver uma heterogeneidade da avaliação dos estudos em cada uma das revisões sistemáticas pelos quesitos mencionados, como dose, estratégia de infusão, tipo de cirurgia, etc., e também a comparação das diversas revisões sistemáticas, uma vez que cada uma utilizou uma ferramenta diferente de avaliação dos estudos. Também a questão da relação entre significado estatístico e significado clínico. Muitas vezes, uma melhora de um ponto no score de dor de 0 a 10 não vai ter tanta expressão clínica, apesar de ter uma significância estatística. Então, todos esses fatores levam a algum grau de dificuldade na avaliação da real resposta na população em geral da utilização de lidocaína como adjunto analgésico. Mas, para algumas cirurgias, já foram bem estabelecidas as vantagens da lidocaína em infusão contínua, enquanto outras, paradoxalmente, nem tanto. Esse diapositivo traz essa comparação entre 3 das diversas formas possíveis de avaliação de um artigo numa revisão sistemática. Então, só para se ter uma ideia, muitas vezes um artigo que é considerado como uma evidência forte numa determinada revisão sistemática, quando muda a forma de avaliação de um JADAD para um JADAD modificado, por exemplo, essa classificação ela acaba caindo, reduzindo a força daquele artigo avaliado. À esquerda aqui podemos ver a avaliação do risco de viés, a forma mais utilizada pela organização Cochrane, e a outra forma, à direita, do GRADE, que é outra forma de avaliação do artigo, que nenhuma é superior à outra, mas são formas diferentes que eventualmente podem gerar uma classificação também de força de evidência, aumentando ou diminuindo de acordo com o critério estabelecido em cada uma das formas de mensurar o score. E para finalizar aqui, então, esse primeiro vídeo sobre lidocaína, as diversas formas de atuação, os diversos efeitos possíveis que a lidocaína pode nos oferecer. Ela pode ser utilizada como anestésico local, como antiarrítmico, ela tem um efeito levantado recentemente de possível ação protetora após infarto agudo do miocárdio, reduzindo a área de infarto em alguns pacientes, efeito neuroprotetor em doses clínicas, doses elevadas, podem aumentar tanto o efeito deletério sobre o miocárdio quanto em relação ao sistema nervoso central também. Mas em doses clínicas, esses efeitos protetores já foram evidenciados. Um efeito antimicrobiano, principalmente na utilização de administração local ou regional de anestésico local, que vai ter um efeito, então, pela alta concentração em que vai se apresentar na região da ferida cirúrgica, um efeito antimicrobiano. E um efeito sistêmico anti-inflamatório, um efeito que depende de uma concentração menor, então, que pode ser alcançado a nível sistêmico. Além disso, essa importante ação como adjunto analgésico, utilizado hoje em larga escala em vários países do mundo e que cada vez apresenta mais vantagens, não só como pela ação analgésica aguda, mas pela redução da possibilidade de cronificação de dor, além dos para-efeitos desejáveis, como a ação
a nível de trato gastrointestinal, por exemplo, que pode, em algumas situações, reduzir o tempo de íleo, aumentando a velocidade de recuperação do paciente e, eventualmente, reduzindo o tempo de internação hospitalar. Então, terminamos aqui nosso primeiro vídeo sobre lidocaína. Tem muito mais para falar sobre ela, uma droga de bastante importância no armamentário anestesiológico. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, por favor, deem um like, compartilhem e muito obrigado pela companhia.